E aí, galera, beleza? Eu sou a Duda e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre bulbo, né? Então a gente vai dar início a tronco encefálico falando sobre o bulbo. Antes de iniciar o vídeo, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal. É muito importante que vocês façam isso e já aproveita agora no início, já se inscreve para a gente começar a falar desse assunto logo. Eu também queria dizer para vocês que esse resumo que a gente vai usar, a gente vai deixar disponibilizado para vocês em um drive, então vai ficar aqui na descrição o link desse drive. Aí vocês podem ir lá, pegar o resumo, estudar, vai ajudar vocês para estudar posteriormente também. E é isso, vamos iniciar então. As referências que eu uso geralmente é Machado e Menezes para falar sobre o assunto de neuroanatomia, né? Mas às vezes eu posso usar Sobota também, alguns outros livros para trazer algumas correlações para vocês entenderem melhor. Mas, de modo geral, é esses livros que eu uso, né? Caso vocês queiram analisar também os livros. Então, vamos dar início caracterizando o tronco encefálico, né? Então, o tronco encefálico, ele vai ter as estruturas que compõem o tronco encefálico, vai estar situada ali naquilo que a gente chama entre a medula e o diencéfalo. Além disso, a gente também tem a caracterização dele que ele vai estar ventralmente ao cerebelo e vai estar também na parte basal do osso occipital. Na região mais próxima da medula, como a gente disse, que vai ser uma das delimitações do tronco encefálico, a gente vai ter o bulbo, que é o que a gente vai falar hoje na aula. E quando a gente fala mais cranialmente, né, mais superior, a gente vai ter os tratos ópticos, então, sendo formado ali, compondo o tronco encefálico. A gente pode dividir esse tronco encefálico, então, em três subdivisões, que vão ser as três que a gente vai comentar aqui nas aulas de tronco encefálico, né? Hoje a gente vai falar, então, de bulbo, que também pode ser chamado de bulbo raquidiano ou também medula oblonga. Nas próximas aulas, então, a gente vai falar também de ponte e mesencéfalo. No sentido do plano transverso, então, a gente vai ter três subdivisões internas, que também vão ser muito importantes, que a gente vai chamar de teto, o tegmento e a base. Então, são as outras subdivisões que a gente também tem quando fala de tronco encefálico. Analisando, então, o bulbo, né, a gente vai ter uma análise mais macroscópica do bulbo e uma análise mais interna do bulbo, falando da sua substância cinzenta e a sua substância branca. Então, falando um pouquinho da parte macroscópica do bulbo, né, a gente tem que ele vai ter, então, um formato de um tronco de cone, né, ao seu limite inferior e superior vai ser muito importante para a gente compreender, então, as suas estruturas, né, analisar ele anatomicamente. O seu limite inferior, então, como a gente disse, vai ser a medula. E a gente vai demarcar essa diferença entre medula e bulbo pela saída do primeiro nervo cervical, ali na região que a gente chama de forame magno, né? Então, a gente já até conversou quando a gente falou um pouquinho de medula, essa delimitação entre tronco encefálico e medula vai ser, então, na saída do primeiro nervo cervical. Já no limite superior, a gente vai ter a sua associação, né? A associação do bulbo com a ponte. Na associação do bulbo com a ponte, a gente vai ter um sulco horizontal, que vai delimitar, vai ser o sulco bulbo-pontino. Esse sulco bulbo-pontino a gente consegue observar aqui na visão anterior do tronco encefálico. Então, na visão anterior, a gente vai ter aqui esse bulbo, esse sulco, né? Sulco bulbo-pontino. A gente também pode chamar esse sulco bulbo-pontino de sulco pontino inferior. Então, a gente também pode caracterizar ele dessa forma. Mas vai ser aquele que vai delimitar, então, o bulbo com a ponte. Agora, analisando a superfície do bulbo, então, a gente vai ter alguns sulcos. Assim como a gente viu na medula, né? A medula ela não vai ser cilíndrica, sem nenhum sulco, né? Nenhuma depressão, por assim dizer, né? Ela vai ter esses sulcos também, assim como tinha na medula. E esses sulcos eles vão servir para delimitações de algumas estruturas do bulbo. Então, a gente vai ter nas áreas anterior, lateral e posterior esses sulcos, que vão dar continuação àquilo que a gente chamava de funículos na medula, né? Quando a gente falou de medula, né? Vou deixar um card aqui para vocês acessarem, caso vocês não tenham visto medula, né? A gente estudou que a medula ela pode ser subdividida em funículos. Esses funículos, então, eles vão ter uma associação lá no bulbo também, por conta dessas delimitações que a gente vai ter. Então, aqui na área ventral, né, que ele fala que na área ventral, a gente vai ter uma delimitação aqui. Esse sulco, que a gente vai ver aqui, né, então, vai ser uma fissura que a gente vai chamar de fissura mediana anterior. E de cada lado dessa fissura, então, a gente vai ter algumas eminências que a gente vai chamar de pirâmide. É importante a gente entender a pirâmide porque aqui a gente vai ter a decussação das pirâmides. A gente estudou sobre isso quando a gente falou das vias, né? Então, o que vai ser? A pirâmide, então, ela vai ser formada por alguns feixes compactos de fibras nervosas descendentes. A gente estudou, então, a região córtico-espinhal. A gente vai ver que aqui na região de decussação das pirâmides, elas vão ser cruzadas, elas vão cruzar para o outro lado.
Então, por isso que as características corticoespinhais vão estar do lado oposto, né? Um lado do cérebro vai controlar o outro lado dessas vias, né? Então, é interessante porque aqui a gente vê onde vai ser esse cruzamento dessas vias, né? Quando a gente fala de pirâmides. Então, a gente tem as pirâmides bulbares, aqui a gente tem a decusação das pirâmides bem aqui na região central, então a gente tem a fissura mediana anterior. Outra coisa também é que aqui a gente vai ter, ao lado da pirâmide, então, a gente vai ter outra fissura, outro sulco, né, na verdade. Não vai chegar a ser uma fissura, vai ser um sulco que a gente vai chamar de sulco anterior, sulco lateral anterior. É interessante a gente observar que aqui pensa que essa região aqui da frente aqui que a gente está vendo é a região anterior do bulbo. Então, como ela é a região anterior, o sulco que está mais próximo da região anterior a gente chama de sulco lateral anterior. Já esse que está posterior aqui ao sulco anterior, a gente vai chamar de sulco lateral posterior. Aqui, então, a gente vai ter a presença das olivas bulbares. Aqui ele fala, né, que entre esses sulcos laterais anteriores e posteriores, a gente vai ter essa eminência oval que eu acabei de falar, que vai se chamar oliva. Essas olivas, então, elas vão ser formadas por uma grande quantidade de massa de substância cinzenta, né? E vai formar ali também a região de núcleo olivar inferior, que a gente já vai comentar. Aí, analisando mais ventralmente dessa oliva, né, na região mais ventral, a gente vai ter a emergência, então, do nervo hipoglosso, que vai ser o 12º par. A gente também vai ter, do sulco lateral posterior, a gente vai ter emergindo, né, o nervo glossofaríngeo e o vago, e também a raiz craniana do nervo acessório. Nessa imagem aqui a gente consegue ver. Então, a gente vai ter a raiz craniana do nervo acessório, né, raiz craniana. A gente vai ter, então, esses outros nervos que a gente comentou, o hipoglosso, o glossofaríngeo, tudo saindo ali nessa região. Aqui a gente vai conseguir, eu destaquei aqui para vocês observarem, né, esses nervos que a gente acabou de comentar, o nervo hipoglosso, o glossofaríngeo, né, então aqui a gente tem a oliva e, analisando a oliva, a gente consegue observar a saída, então, desses nervos. Essa região aqui, na região do sulco bulbopontino, né, a gente vai ter uma partezinha aqui que a gente vai chamar de forame cego. O forame cego, então, vai ser aquele que vai ser o ponto específico do final da fissura mediana anterior. Então, ele vai ser um ponto que a gente vai fazer essa associação do fim da fissura. Uma observação, então, sobre tronco encefálico, né, que é interessante a gente dizer, é que a gente vai ter algumas diferenças entre tronco encefálico e medula. Já a gente vai destacar. Essas diferenças elas são muito importantes para a gente compreender que, assim, a gente vai tendo essa transformação ao longo do trajeto, né, das vias. Então, a medula, assim, na região mais inferior do bulbo, a gente até vai ter algumas características semelhantes. Mas, conforme a gente for ascendendo, as diferenças vão sendo cada vez maiores até que não fica nada semelhante, né, com a medula. A gente vai ter, então, no tronco encefálico os núcleos dos nervos cranianos, que é uma coisa que a gente não vai ter na medula. E também no tronco a gente também vai ter a formação reticular, que já a gente vai falar, no finalzinho a gente vai falar sobre formação reticular, que é uma coisa que a gente também não vai possuir na medula. E, por fim, né, analisando essa parte macroscópica, a gente vai ter na parte posterior do bulbo, né, o início do quarto ventrículo. E qual que vai ser essa relação, né, do quarto ventrículo com o bulbo? Qual a relação com o bulbo? O assoalho, então, do bulbo é constituído pela metade, o assoalho do quarto ventrículo, na verdade, é constituído pela metade rostral ou parte aberta do bulbo. Então, a gente vai ter uma região aberta do bulbo que vai formar uma parte do quarto ventrículo, ali na região posterior do bulbo. Nessa imagem, a gente consegue observar bem isso, porque aqui, nessa partezinha aqui, a gente vai ter tronco encefálico. Aqui, nessa regiãozinha aqui, a gente tem o quarto ventrículo. Então, aqui a gente percebe que tem uma participação do bulbo na formação do quarto ventrículo. Então, é bastante importante a gente entender isso. Agora, falando um pouquinho sobre a estrutura do bulbo, né? A gente tem aqui, então, que a estrutura interna na organização do bulbo, né? Ela vai ficando diferente da medula, como a gente comentou anteriormente, né? Então, a partir do momento que a gente vai chegando mais cranial, mais ascendente, a gente vai vendo que vai tendo diferenças maiores. E, a partir ali do nível das olivas, a gente já não tem mais nenhuma semelhança. Analisando, então, as características, a gente pode analisar alguns fatores que vão demonstrar essas diferenças. Então, aqui eu destaquei para vocês fatores que vão diferenciar a medula da estrutura do bulbo. Então, aqui a gente vai ter primeiro os núcleos próprios, né? Que esses núcleos próprios, então, eles não vão ter correspondência na medula, que a gente vai ter os núcleos
grácil, cuneiforme e olivário inferior, que a gente vai comentar depois. Outra coisa é a decusação das pirâmides. Então, elas vão ser, então, as fibras que a gente estava comentando, né? As fibras do trato córtico-espinhal, elas vão percorrer, então, por as pirâmides bulbares, como a gente demonstrou ali na imagem, e a maioria delas vão sofrer uma decusação, elas vão cruzar. E elas vão mudar de direção, então, cruzando o plano mediano na região que a gente chama de decusação das pirâmides. E vai continuar, então, depois no trato córtico-espinhal lateral. Nesse trajeto, então, essas fibras vão atravessar a substância cinzenta, contribuindo para separar a cabeça da base da coluna anterior. Então, essa decusação das pirâmides ela é bastante importante. Nessa imagem a gente consegue observar, né? Então, aqui a gente tem um trato córtico-espinhal descendendo, né? Córtico-espinhal. Então, do córtex para a medula espinhal, ele vai fazer essa decusação e vai parar ali, vai continuar depois no trato córtico-espinhal lateral. Outra coisa importante também é a decussação dos leminiscos, né? Então, a gente vai ter as fibras do fascículo grácil e do cuneiforme, né? Que vão ascender, então elas são fibras ascendentes. E elas vão fazer sinapse ali naqueles núcleos que eu disse que são núcleos próprios, o núcleo grácil e o núcleo cuneiforme. Depois disso, essas fibras, né? Que vão ser originadas nesses núcleos, a gente vai chamar de fibras arqueadas internas. Essas fibras arqueadas internas, então, que vai formar essa decussação dos leminiscos que a gente falou. Então, o que elas vão fazer? Elas vão mergulhar ventralmente, vão passar através da coluna posterior e vão contribuir, então, para fragmentá-la, então, para cruzar o plano mediano e infletir, então, cranialmente para contribuir para o leminisco medial. Então, aqui o que elas vão fazer? Elas vão subir pelo fascículo grácil, vão chegar aqui no núcleo grácil, vão fazer sinapse, vão formar fibras que a gente vai chamar de fibras arqueadas internas. Essas fibras elas vão cruzar, que a gente vai chamar de decussação do leminiscos, e aí ela vai subir, então, passando pelo leminisco medial. Então, uma de cada lado do leminisco medial, como a gente está vendo na figura. A gente precisa entender que cada leminisco medial vai conduzir para o tálamo impulsos que subiram do fascículo grácil cuneiforme, só que de lados opostos, porque assim como a gente viu no córtico espinhal, as fibras dos fascículos grácil e cuneiforme também vão cruzar, mas vão cruzar ali pela decusação dos leminiscos. Então é bastante importante a gente compreender essa decusação também, né? E essas fibras arqueadas também vão dar uma impressão muito boa pra gente sobre o que a função delas ali e por que elas têm função inversa, né, de um lado do cérebro controlar o outro lado na parte ascendente, né? Que elas vão estar associadas ali, então, à parte de tato epicrítico, né, o tato mais aguçado. Agora, sobre a abertura do quarto ventrículo, por que vai ter essa abertura do quarto ventrículo? Porque ali a gente vai ter, igual eu disse, né, a gente vai ter as fibras do grácil e do cuneiforme. Só que em níveis mais altos, né, do bulbo, a gente vai ter uma diminuição desses núcleos, porque a gente vai ter uma diminuição também das fibras do trato do grácil e do cuneiforme. Então, como a gente vai tendo uma redução desses núcleos, a gente vai tendo que ele vai desaparecendo. Conforme eles forem desaparecendo, vai formar uma região ali em que a gente vai ter a abertura do quarto ventrículo, né? E o assoalho, então, vai ser constituído por substância cinzenta, né? O assoalho desse quarto ventrículo, que vai ser muito semelhante à medula. Gente, então, por hoje é só. Eu vou dividir esse vídeo em 2 partes para não ficar tão pesado. E é isso. Eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal. É muito importante que vocês se inscrevam. Também deixa o like aqui nesse vídeo. Eu tenho outras redes sociais também, se vocês quiserem me seguir por lá. A gente vai ter vários conteúdos lá sobre vários assuntos específicos da medicina, sobre vestibulares. Então, a gente vai deixar minha rede social para vocês poderem me seguir lá nas redes sociais. E é isso então. Muito obrigada, até a próxima e tchau!